Shalom a todos. O canal Doutrina da Mensagem tem o prazer de apresentar o livro áudio. Temos recebido sugestões de irmãos para colocarmos a série sobre Hebreus aqui no canal. Desde a década de 80 que o Ministério De Volta à Palavra Original de Goiânia traduziu estes sermões. Assim, está a tradução que vamos utilizar para disponibilizar estes audiolivros. Como funciona um audiolivro? Como o próprio nome já diz, os audiolivros são gravações de voz do texto de um livro. Dessa forma, você pode ouvi-los, em vez de ler. Um audiolivro é uma versão exata, palavra por palavra, de títulos impressos. Isso facilita para muita gente o acesso. E, para aqueles irmãos que sempre criticam sobre tudo, lembre-se, tem muitos irmãos e irmãs que já não conseguem ler, e com o áudio essa pessoa tem a facilidade de poder se assentar no sossego do seu lar, e ouvir a mensagem de Cristo para esta hora. Desde já pedimos seu apoio dando like, comentando e compartilhando este audiolivro para que mais pessoas tenham acesso. Vamos, portanto, com bastante atenção, ouvir o que foi pregado pelo servo de Deus sobre Hebreus. Hebreus capítulo 3. William Marion Branham. 1º de setembro de 1957. Jeffersonville, Indiana, EUA. Tradução, a palavra original. Bom dia, amigos. É um privilégio estar aqui nesta manhã no serviço do Senhor. Esperamos e confiamos ter um grande momento. E estava lá atrás onde costumávamos chamar de escritório dos diáconos, onde os gravadores estão agora, e eu simplesmente conversava com uma jovem senhora e sua mãe lá de Joliet, Illinois. E eu simplesmente pensava que produto da graça de Deus é aquela mulher. A maioria de nós aqui ao redor a conhece. Ela era uma alcoólatra, um dos piores tipos. E a história nunca foi esclarecida para mim até esta manhã, como ela saiu da plataforma. O Senhor lhe havia revelado tudo o que estava errado e o que iria acontecer. E ela saiu da plataforma, chorando e regozijando porque Deus lhe havia salvo da sepultura da bebedeira. E ela? Uma senhora chegou para ela e começaram a chorar. A sua filha, eu creio que era viciada em drogas. E vocês sabem, pela graça de Deus, aquela moça chamava, eu creio que isto foi na noite seguinte, Rosela era seu nome. E a moça foi curada das drogas. E ela e seu esposo estão pregando o Evangelho. E ver uma fascinante senhora como a Rosela, e simplesmente amadurecida. E agora ela é muito respeitada, ela tem sente um chamado em seu coração. Mas conhecendo a Bíblia sobre mulheres pregadoras, ela sabe que há algo mais, e Deus lhe está dirigindo a prisões e coisas para testemunhar. É simplesmente maravilhoso saber, procurar a vontade de Deus. Às vezes temos um sentimento, mas queremos levar aquele sentimento a lugares. Se você não observar, o diabo apanhará aquele sentimento e o perverterá em algo. Mas desde que permaneçamos na Bíblia, então estamos certos. Vê você, estamos movendo exatamente com a vontade de Deus. Então eu creio que Rosela finalmente entrará nos campos missionários em alguma parte, porque a América não deseja o Evangelho, você sabe disto, nós devemos então admitir isto. Este povo anglo-saxão está arruinado, isto é tudo. Não há mais nenhum Evangelho que a América receberá. Você se perde um pouco ali e aqui, mas exatamente como o Evangelho, isto está terminado. E você não pode nem mesmo pregar para eles, não se pode falar com eles. Eles não creem em nada. Eles têm simplesmente suas próprias ideias, e cabeças duras, e estão estabelecidos, e a coisa seguinte para esta nação é o julgamento. Ela terá isto, também. Isto pode ser através de depressão, isso pode ser através de uma bomba atômica, isto pode ser através de uma grande praga, uma enfermidade de algo, mas ela está pronta. Está vindo, milhares vezes milhares tombarão. Nós passamos, ontem, o irmão Zabel e eu, em e o irmão Wood, vindo de Kentucky onde estivemos por 3 dias, e passamos por um alojamento de projetos, e o irmão Zabel disse, não há, e eu me esqueci, dificilmente uma destas pessoas neste alojamento vai à igreja. Se você lhes perguntasse sobre isto, nós temos nossa televisão, é assim que encontramos conforto.
Esta é a atitude americana. Veem. Nós temos televisão. Temos dinheiro suficiente. Temos bons carros, temos boas casas. Para que precisamos do Senhor? Nós não precisamos disto. E esta é a atitude. Acerca da única religião e salvação que há, e amor, está entre as verdadeiras e boas pessoas. Você sabe que a Bíblia disse que aquilo aconteceria? Vocês leitores da Bíblia, eu ouvi vocês gritarem amém, e vocês pregadores lá atrás. Que isto é correto. O amor estaria tão longe, nos últimos dias, o único amor que restaria, estaria entre o povo eleito de Deus. O pai estaria contra a mãe, e a mãe contra o pai, os filhos contra os pais, e uns contra os outros. E o único amor que restaria seria somente aquele eleito, simplesmente o eleito. A palavra eleito ali vem da palavra elegido, o povo eleito de Deus. E quando Rosela estava contando a história para mim no quarto há pouco tempo atrás, eu estava simplesmente pensando, que naquela noite, ela disse que algo aconteceu. E como disse que através de toda a sua vida quando ela se tornou uma alcoólatra de olhos arregalados. Não puderam, e nem os alcoólicos anônimos, 4 médicos lhe desenganaram, nada poderia ser feito. E como através daquele momento algo aconteceu. Agora, ela não tem aquele olho de morcego, ela é fascinante e bonita mulher com 33 anos de idade e demonstra ter somente 22, simplesmente o que Deus fez para ela e o que ele fez, e como ela está diferente. E, demais eu disse, Rosela, antes da fundação do mundo, Deus ordenou aquele momento. Sim, Senhor. Veem. Correto. E quando o pequeno Billy Paul lá atrás onde ele estava distribuindo cartões de oração naquela noite, mal sabia ele para quem os estava distribuindo. Não é isto maravilhoso, Rosela? Rosela responde da audiência, edição, amém. O Senhor te abençoe, Rosela. Tenha certeza que faremos isto. Ela quer que a igreja ore para que Deus a guie. Isto é o, seguindo a sua mão imutável. Oh, isto é tão bom. Uma terrível proposta foi colocada diante de mim, nesta manhã. É sobre um multimilionário que deseja construir aqui em Louisville, Kentucky, um tabernáculo para mim de $5 milhões. Mas algo lá embaixo em meu coração disse, espere, você não é um pastor. Veem. Então, $5 milhões em dinheiro o que seria adequado. Agora isto, tem que ir ao governo para pagar uísque coisas assim, mas deseja colocá-lo no tabernáculo para o Senhor. Mas eu espero que isto vá a algum servo de Deus que deseje ir ao serviço do Senhor. Mas são $5 milhões apropriados, pense nisto. Que tabernáculo seria construído com isso? Vê quão florido parece ser isto, Rosela. Mas há algo aqui embaixo que diz diferente. Veem, algo aqui embaixo. Nós entramos neste velho, pequeno tabernáculo para vocês visitantes. Bem, isto poderia ser um lugar deslumbrante aqui na esquina, você não vê isto, que as pessoas desejam construir este lugar e fazê-lo assim. Mas esta é a maneira que gostamos dele. Veem, esta é a maneira que gostamos. Velhos assentos em que nos assentamos aí, são os velhos assentos originais do tabernáculo aqui, passaram pela inundação e flutuaram. E a minha Bíblia estava aberta assim em cima do púlpito. Ela subiu até o teto e desceu com a palavra em si, eu o Senhor a plantei, e a regarei dia e noite para que não a arranquem de minha mão. Como isto estava escrito em cima dela com escárnio, aqui, e ela desceu imediatamente. Os assentos se moveram de volta às suas posições, tudo o que tive que fazer foi apagar aquilo e seguir em frente. Veem. Então esta é simplesmente a maneira que gostamos disto, onde há um povo comum, um lugar comum, e um maravilhoso Senhor. Amém. Agora, hoje, temos alguns, estamos simplesmente começando para entrarmos na nata, você sabe, depois que o leite for todo tirado, sobra nata. E recorde, é necessário o leite para produzir a nata, você sabe. A nata é conteúdo do leite.
Então passamos pelo primeiro, segundo, e estamos terminando o terceiro, e começaremos o capítulo 4 do glorioso livro de Hebreus. E os ensinamentos deste livro. Nós poderíamos permanecer com isto em um verso por 3 meses, e simplesmente mostrar que toda a Bíblia une cada verso na Bíblia. Você já pensou nisto? Não há nenhum verso em que você possa colocar o seu dedo, mas com a graça e a ajuda do Espírito Santo, que possamos unir Gênesis com Apocalipse nisto. Não existe nenhum outro pedaço de literatura em parte alguma que possa fazer aquilo. E matematicamente e geograficamente, e de todos os modos, não há nenhum livro na Bíblia escrito como a Bíblia, ou melhor, não há nenhum livro no mundo escrito como a Bíblia, não há nada. As pneumáticas da Bíblia estão perfeitamente em harmonia, até mesmo os capítulos, e pontuação e tudo. Ela é perfeita. Nenhum outro livro, você não pode ler um capítulo sem uma fraude. Mas não existe nenhuma fraude em toda a Bíblia. E foi escrita por muitas pessoas, e centenas e centenas de anos, separados, não conhecendo um pedaço, um a escreveu aqui, e o outro ali. Quando tudo isto foi reunido, aquilo formou a Bíblia de Deus. E nenhum contradiz o outro. E nem matemáticas, a geografia, qualquer coisa da Bíblia, tudo, pneumáticas, tudo funciona perfeitamente junto. Se aquilo não é inspirado, eu não sei o que você chamará de inspiração. Estou tão feliz pela bendita e velha Bíblia. Alguns deles disseram: é você católico? Protestante? Eu disse: nenhum dos dois, eu creio na Bíblia. Isto é certo. Eu creio na Bíblia e estou feliz por ainda termos a liberdade de pregar isto nesta nação. Isto é maravilhoso. Agora nós vamos estudar disto. E agora passaremos para o livro de Hebreus e começaremos com o capítulo 3, e partiremos do verso 15. E agora, todos vocês, eu vi que alguém observou, há pouco tempo atrás, quando eu apanhei os meus óculos de leitura. Não é que meus olhos estão ruins, mas eu já passei dos 40. Eu posso ler isto bem aqui, geralmente, mas eu leio melhor com os óculos. E me fizeram um par de óculos para leitura que eu desejo usá-lo porque eu poderei ler melhor, e mais rápido, e é para isto que eu os comprei. Agora Primeiro, nós precisamos de um pequeno fundo, porque pode haver algum visitante no nosso meio que não apanhou a primeira parte do livro de Hebreus. É a senhora Cox que está assentada bem aqui no final. Bem, estou feliz em vê-la. Antes de começar, como um testemunho para a graça de Deus, havia uma mulher aqui, que o câncer estava comendo a sua face. Esta é a mãe da irmã Wood. E eu estava em Michigan com Jenny, Léo e outros, levando as gravações, e no caminho de casa minha esposa me telefonou, ou melhor, eu telefonei para ela, e ela disse: ore imediatamente pela senhora Cox, a mãe da senhora Wood, pois o câncer está comendo a sua face. Acabou indo para um lado do olho e desceu para o osso diretamente ao lado de sua face, e simplesmente espalhando. Certos médicos fizeram uma coisa ou outra a isto. E simplesmente fizeram com que piorasse, e aquilo se espalhou, colocaram alguma espécie de medicamento naquilo. E eles a trouxeram lá de Camelsville, Kentucky, até, que eu creio, Acton, Kentucky, até para Louisville, para tratamento. Então a senhora Wood, a primeira vez que eu vi ela estava dilacerada, porque isto, claro, era sua mãe, e claro que ela sentia angustiada. Fui para o quarto e orei por ela com a confiança que Deus disse que Ele responderia às orações. E em poucos dias ela havia saído e ali está ela sentada agora, simplesmente com sublime graça, como Ele fez por ela. A senhora poderia se colocar de pé? Eu não quero te fazer um público. Onde estava localizado o câncer? Num lado da face. Vejam, ali naquele lado de sua face embaixo ao redor do osso molar, até em cima ao redor de seu olho, e Deus a curou. Não é maravilhoso? Quantos estavam aqui domingo passado que viram o que o Senhor fez através da visão? Um homem, aleijado e cego, assentado bem aqui numa cadeira de rodas.
E algo me feriu quando aquele velho assentado aqui disse, irmão Branham, e eu creio que foi este irmão bem aqui. Disse, faço o mesmo para minha esposa. Ele tem uma esposa aqui que é paralítica. Meu coração simplesmente se derreteu. Eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse, mas não está em meu poder. Mas o que está realmente em meu poder e em seu poder é orar para que Deus faça isto. Ele tem uma esposa paralítica com uma mão paralisada e um pé paralisado, parece que é. E este homem estava muito pior que ela, porque ela pode levantar e andar um pouquinho, mas este homem não podia nem mesmo fazer isto. E ele, o cérebro, o principal nervo balanceador já não existia. Os maios e muitos outros, lhe haviam desenganado. E um católico enviou aqui, um médico católico, e seu filho é padre em Centemenar em Jasper, Indiana, mas aquilo é para colocar pedras fundamentais por aquele reavivamento vindo ali embaixo. E quando ele levantou, ele disse, mas eu não posso, e ele olhou, disse, sim, eu posso. Ele pensou que não podia ver, você sabe. E ele olhou para cima, aconteceu dele levantar sua cabeça, e ali podia ele andar e enxergar, andou pelo corredor sozinho. E eles eram presbiterianos, ele era ortodoxo. E falar. Você acha que somente os pentecostais ou os da santidade podem gritar, você está enganado. Eles realmente sabem gritar quando eles veem algo assim acontecer, abraçando um ao outro e gritando. Desceu as escadas empurrando a sua cadeira de rodas, andando, com os nervos da cabeça funcionando. Pense nisto. Andando como você ou eu poderia andar. Oh, ele é maravilhoso. Agora, Paulo escreveu o livro de Hebreus, e nesta escritura de Hebreus, ele escreveu isto. E antes dele escrever estes livros, nós encontramos agora, vamos. Isto é uma aula de escola dominical, e eu tentarei observar e não demorar nisto. E então teremos cultos para continuar nisto nesta noite, o Senhor permitindo. Agora, no livro de Hebreus e o restante das epístolas de Paulo. Quem era Paulo? Ele era um leal hebreu, um estudioso, e um grande ensinador do Velho Testamento. E ele havia sido ensinado por um dos melhores homens do seu dia. Alguém me diga qual era o seu nome. Gamaliel, um dos maiores mestres do seu dia. E Paulo havia assentado aos pés de Gamaliel. E há algo sobre o onde você vai, qual igreja você frequenta, e que mestre te ensina. Você sabia disto? Isto tem algo nisto. Portanto devemos procurar o melhor que pudermos encontrar, então estamos obtendo o melhor, não porque é social e outras coisas, mas o verdadeiro ensinamento bíblico. Veja, certa vez que Israel saiu para o deserto com seu exército, e andaram por 7 dias, e ficaram sem água. E estava quase perecendo, eles disseram, se houvesse um profeta aqui por perto. E um deles disse, nós temos aqui embaixo Eliseu. Ele derramou água nas mãos de Elias. Vê os seus associados? Em outras palavras, aqui está Eliseu, o qual era associado de Elias, a palavra do Senhor está com ele. Você entendeu isto? Ele foi ensinado corretamente. E ele disse, ele está aqui. Vamos descer e consultá-lo porque o seu mestre era Elias, e ele tem o ensinamento de Elias. Vê que diferença isto faz. Claro, queremos ser ensinados. Então, Paulo teve o ensinamento de Gamaliel. E Gamaliel era aquele grande homem que fez a escolha, sendo ele mesmo um estudioso, que quando toda esta coisa começou na igreja primitiva, ele disse, não vamos colocar nossas mãos nisto, irmãos, se isto não é de Deus, de qualquer maneira isto chegará ao nada. Mas se isto é de Deus, e nós lutamos contra isto, nós nos encontraremos lutando contra Deus. Veem, ele havia tido algum bom ensinamento. Paulo havia chegado sob este homem, e ele sabia que Paulo era um grande ensinador. Então um dia, com o coração honesto, perseguindo a igreja, indo para prendê-los. Agora, vamos tomar outra pequena fase de Paulo, enquanto obtemos o nosso fundo.
Quando Judas caiu por transgressão, pelo amor ao dinheiro e o orgulho da vida, ele caiu da graça, e foi para este lugar. E os discípulos disseram, deve haver 12. E a igreja, com toda a sua dignidade, para te mostrar o que é a igreja, com toda a sua dignidade, e todo o seu poder, isto continua sendo milhões de milhas insuficiente em seu melhor. Eles disseram, nós temos que ver um no nosso meio o que tomará o lugar. E eles escolheram lançando sorte, Mateias, eu creio, ou melhor, Matias, creio eu que é. E quando eles o escolheram, eles o colocaram com os 12, com os 11, formando os 12, ele não fez nada. Esta foi a única vez que seu nome foi mencionado nas Escrituras. Aquilo foi a igreja fazendo sua escolha. Agora, eles pensaram, ele é um cavalheiro. Sem dúvida. Ele é um homem maravilhoso. Ele é um estudioso. Ele é inteligente. Ele é educado. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tomaria o lugar de Judas e seria um de nós. Mas vocês sabem, Deus às vezes faz algumas das, na nossa opinião, são algumas das escolhas mais tolas. Agora, Deus viu um judeu de nariz aquilino, tão cheio de mau humor como ele poderia estar, com sua boca para os lados, eu vou descer e prender cada um deles. Eu os colocarei na cadeia. Eu farei isto. Aquilo era uma escolha de Deus. O restante deles tomaram um estudioso e um diplomata, aquela é a escolha da igreja. Veem, você não sabe quem é aquele no altar. Você não sabe quem é aquele para quem está testificando, na cadeia ou seja onde for. Aquilo pode parecer um pugilista com suas orelhas quebradas, os olhos esfolados e... Mas você não sabe quem é aquilo. Você simplesmente lança seu quinhão, isto é tudo, lhe dá a palavra. Deus faz a escolha. E Deus escolheu este pequeno judeu muito mal-humorado, ou escolheu, melhor dizendo, em seu caminho. Eu descerei e os apanharei. Eu lhes mostrarei o que eu posso fazer, assim, e Deus simplesmente o lançou no chão. Deus disse, esta é a minha escolha, bem ali. Não seria aquilo loucura para a igreja? Porque ele perseguiu a igreja. Ele é um homem carnal. Mas Deus sabia o que estava dentro do homem. Veem o que eu quero dizer? Então, Paulo teve uma experiência. Quantos aqui creem que a experiência vem através da conversão? Claro. Se não fosse, isto deixaria em dúvida a conversão. A conversão traz a experiência, e você não pode destinar isto a nada agora. Às vezes pode ser gritar. Às vezes pode ser falar em línguas. Às vezes pode ser chorar. Às vezes pode ser gemer. Você sabe o que é isto, então não tente dividir isto, porque cada um de vocês provou estar errado nisto, vocês metodistas, e vocês batistas, e vocês nazarenos, e os pentecostais. Eu já vi pessoas gritarem o mais alto que podem gritar e se pudessem roubariam até o ouro de seu dente. Sim, senhor. Eu já vi pessoas falarem em línguas como se estivessem derramando ervilhas num couro de vaca seco e são bondosas e honestas quando estão mascando fumo num canto da boca, e se elas pudessem elas cortariam o seu pescoço. Isto é certo. Então estas coisas têm. Não há evidência alguma que você possa provar isto, somente através da vida que a pessoa vive, pelos seus frutos os conhecereis. Então tudo isto depende de Deus, Ele faz a escolha. Ele reúne as coisas, e esta é a maneira que é. Então se sua vida é comparada com os frutos da Bíblia, você tem uma concepção muito boa. Se o seu espírito está testemunhando do espírito dele, que vocês são filhos e filhas de Deus, você é. Embora o mal tenha se afastado, e tudo se fez novo, e você está vivendo em amor, e você tem paz e graça, e assim por diante, você está se aproximando do reino, então. Porque a vida que está em você está produzindo aquele tipo de vida. Veem. Se você diz, aleluia, eu falei em línguas. Aleluia. Aquilo não significa nada.
Aquilo não significa nem um pouquinho mais do que se você viesse aqui e tocasse um acorde no violão ou algo. Aquilo não significa nada. Embora você fale em línguas, embora grite e corra pelos corredores, e caiam lágrimas até parecer que você estava descascando cebolas, aquilo nada, a não ser que aquela vida diária sustente corretamente, permanecendo com isto. Agora se você faz aquelas coisas e mais a vida, amém, que, isto é ótimo. Isto é bom. Mas você pode fazer aquelas coisas sem ter aquela vida. Então, nenhum grito, nem nada como isto é evidência. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto do Espírito não é o falar em línguas. Este não é o fruto do Espírito. Gritar não é o fruto do Espírito. Chorar não é o fruto do Espírito. Mas o amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé, humildade, temperança, estes são os frutos do Espírito. São estes que são os frutos do Espírito. Correto. Agora, a razão pela qual temos estas coisas, eles gostam de fazer organizações, vê você. Bem, nós teremos isto. Bendito Deus, todos que creem da maneira que cremos, vamos deste lado. E todos que creem como nós cremos, vamos deste lado. Mas Deus deseja que todos sigam para este lado. Veem. Para cima. Agora, Paulo, depois dele ter esta experiência, então ele pensou, aquilo foi uma experiência maravilhosa. Agora, vamos citar aquela experiência um pouquinho. Paulo estava em seu caminho para Damasco para prender algumas pessoas lá embaixo, por causa do evangelho que havia espalhado lá embaixo. Evangelho significa boas novas. Então eles se espalharam lá embaixo e muitas pessoas estavam se levantando cheias de amor e alegria, e amando o Senhor Jesus. E isto havia se espalhado daquela maneira, então Paulo recebeu algumas cartas do sumo sacerdote. Ele disse, eu vou descer, e os prenderei, cada um. Então ele levou consigo um pequeno grupo de guardas do templo, soldados, se pelo caminho foram eles. Enquanto eles estavam marchando pelo caminho. E ele somente, todos sabiam o que ele iria fazer, de repente algo aconteceu. De repente apareceu uma grande luz diante dele, grande luz. Agora, ela brilhava como o sol. Isto é uma coisa estranha para acontecer. A luz brilhava de tal forma que ele somente. Que os seus olhos quase saíram para fora, e ele caiu no chão. E ele deitado no chão, olhou para cima. Havia com ele provavelmente 10 ou 15 homens. Viu algum daqueles homens aquela luz? Não, Senhor. Paulo a viu. Ela não estava designada para aqueles homens a vissem. Então, algumas pessoas podem ver coisas onde outras não podem. Veem. Então, Paulo viu aquela luz, foi de tal forma que ela até mesmo cegou. Ele não pôde ver por muitos dias, tamanha foi a realidade para ele. E ele não pôde ver por muitos. Mais tarde, quando ele escreveu cartas, seus olhos o incomodavam tanto por causa daquilo, que ele chegou até escrever com grandes letras. Ele disse, vede com que grandes letras vos escrevi. Ele via com dificuldade. Ele esteve no cárcere e ele pediu ao Senhor para curá-lo. E ele o consultou 3 vezes. Mas o que o Senhor disse? Minha graça te basta, Paulo. Paulo disse, então glorificarei nas minhas enfermidades, porque ele disse, e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ele melhorava por algum tempo, então começava tudo de novo. Esbofetear significa um soco atrás do outro. Como um navio no mar, você sabe, as ondas o esbofeteiam, veem, pancada após pancada. E ele melhorava, e então aqui começava de novo, e então parava e começava de novo. Ele disse, Senhor, qual o problema, não afastas isto de mim? Ele disse, minha graça te basta, Paulo, simplesmente siga em frente. Isto conserva.
Ele disse, agora, se eu fosse perfeito, e tudo perfeito, disse, então quando eu seguisse em frente, eu ficaria inchado e diria, vê você, não há nada de errado comigo. O Senhor cuida de mim, irmão, aleluia. Então você está ficando justo. Deus tem que te dar alguma coisinha de vez em quando para te amansar um pouquinho, você sabe. Isto é certo. Como que te fazendo ver que Ele é o chefe. Não é Ele maravilhoso? Sim, Senhor, simplesmente a glória. Então ele, Paulo, logo após ter esta grande experiência. Agora, se aquilo tivesse sido alguém hoje, eles teriam dito, bendito Deus, aleluia. Rapaz, o Senhor fez algo por mim. Glória a Deus. Mas não Paulo, ele era um estudioso da Bíblia. Aquela experiência deve concordar com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Se isto não está tudo ligado na Bíblia. Não olhar simplesmente aqui e dizer, sim, aqui está isto bem aqui. Bendito Deus, eu tenho isto. Esta não é a maneira pela qual Deus dá isto. Isto deve ser toda a Bíblia, tudo disto. Porque você pode, os infiéis usam esta Bíblia em seu terreno, para debaterem. Porém eles tomam uma pequena escritura aqui, e voltam aqui e apanham outra ali, e tentam juntá-las, as duas juntas são dois assuntos diferentes. Então você tem que comparar escritura com escritura. Como disse Isaías, no capítulo 28, deve ser linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Retenha o que é bom. Veem, aí está a maneira em que isto vem, linha sobre linha, palavra sobre palavra, escritura sobre escritura. Deve ser tudo ajuntado. Isto é porque, eu penso, nestas lições como temos agora, é uma grande coisa para a igreja, porque isto lhes traz a um lugar onde todas as escrituras se juntam. E nossa experiência deve combinar com aquela escritura. Ouça isto, se não está, então está errado. E como eu andei por anos, não sabendo o que era aquela luz que atingiu a Paulo. Quando o mundo fora, com as escrituras, as pessoas, os pregadores tentaram me dizer, isto é do diabo. Ora, você será um adivinhador. Você será um espiritualista. Não se iluda com aquilo, Billy, há algo errado com aquilo. Não faça aquilo, rapaz, aquilo está errado. Aquilo é do diabo. Bem, rapaz, você será um simples médium. Você será um espiritualista se você fizer aquilo. Tudo aquilo é do diabo. Aquilo não está certo. Mas quando eu não queria pregar aquilo. Mas no caminho para Damasco, Paulo não queria pregar aquilo. Então ele foi descobrir se aquilo estava certo ou não. Então ele desceu até a Arábia por 3 anos, e estudou as Escrituras. Quando ele saiu, ele disse, agora, tire isto de mim. Ele sabia que tinha que encarar os fariseus. Ele teve que encarar os saduceus. Ele teve que encarar o mundo gentílico. E então Paulo. Esta Bíblia está escrita. Este livro de Hebreus está escrito por este propósito. Ele está estremecendo aqueles hebreus, e tomando aquele Velho Testamento e mostrando isto aqui no Novo Testamento. Este é Deus, ele disse, aqui está ele, em todos os profetas e tudo. Começa lá atrás no princípio, o primeiro capítulo que tivemos, pois Deus várias vezes, lá atrás nos velhos tempos, de diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas. Foi assim que Deus trouxe sua mensagem, provada através do Urim e Tumim. Mas neste dia, tem nos falado através de seu Filho, Cristo Jesus, provado através de sua Bíblia. Aí está você. Então estas experiências que o mundo diz, são mentais. Ora, ninguém, quando aquele anjo apareceu, aquela luz aqui embaixo no rio, quando eu preguei o meu primeiro reavivamento aqui na esquina, e estávamos batizando todas aquelas pessoas, e eu creio, que o irmão Freeman, você deve ter estado, e eu não sei se você estava aqui então ou não. Quantos estavam aqui quando a luz apareceu no rio?
Está alguém dos velhos tempos aqui? Sim, alguns deles, quando isto estava aqui embaixo no rio. E eles disseram, isto é simplesmente uma ilusão ótica. Muitos de nós estávamos ali de pé, olhando para aquilo, e eis que aquilo desceu. E então anos mais tarde, Deus provou isto através de um olho mecânico de uma câmara. É verdade. Bem, isto é isto alguma ficção? É isto algo que... Não, Senhor. Estamos tomando isto bem aqui na Bíblia e lhes mostrando, isto é o mesmo Senhor Jesus. Ele faz a mesma coisa. Sua ação é a mesma. Seu poder é o mesmo. Veja, domingo passado, aqui, lá deitado em minha cama, eu nunca tinha visto homem em minha vida, veio e disse, há um homem no tabernáculo, ele é grisalho, cabelo preto, ficando branco. Ele é cego e não pode andar, ele está numa cadeira de rodas. Um homem de cabelos pretos o enviou, um médico, o Dr. Adkerman, um homem de cabelos negros, um católico. Quando vi o homem assentado bem ali, e assim diz o Senhor, ele levantou, andou com a sua visão e tudo mais. O que fez aquilo? Aqui está o mesmo anjo. O mesmo que derrubou a Paulo em seu caminho indo para Damasco, vive em sua igreja e em seu povo hoje. É escritura comparada com escritura, esta é a maneira que isto deve ser. Ó, nós temos os mornos. Nós entraremos nisto daqui a pouco. Ó, nós temos uma coisa profunda diante de nós, se pudermos simplesmente entrar nisto, hoje e à noite. Agora está começando a entrar em águas profundas, onde você sabe, quando eu era garotinho, havia um lagozinho onde eu era acostumado ir, ali atrás. E todos nós os garotinhos íamos pelados, éramos pequenos, com cerca de 6, 7 anos de idade. E nós? A água era mais ou menos desta fundura. Não era mais do que para rolar na água. E eu levava a saboneteira. E mostrava que podia mergulhar, tampava o meu nariz e pulava, fazendo assim. E minha barriguinha batia na lama, vocês sabem, que espalhava por todos os lados. E eu contava para meu pai que eu podia nadar. Um dia ele me levou ali e disse, eu quero ver você nadar. E eu pulei ali, vocês sabem, tirei minhas roupas numa pequena moita e corri pulando dentro da água. E eu fiquei enlameado, voou lama por todos os lados, e o papai estava sentado em um tubo de esgoto. Ele ficou ali assentado me olhando por alguns minutos, ele disse, saia deste poço d'água, tome banho e vá para casa. Veem. Bem, isto é mais ou menos da maneira como alguns de nós que nos chamamos de cristãos, nós arrastadores de lama. Isto é certo. Desde que você esteja estribado, eu sou metodista. Eu sou pentecostal. Eu sou presbiteriano. Eu tenho uma evidência, eu tenho isto. Você é um arrastador na lama. Certo dia eu estava com meu tio, e eu continuava dizendo. Ele tinha cerca de 15, 16 anos de idade. Nós estávamos no rio. Eu disse, tio Art, eu sei nadar. E eu estava sentado atrás numa canoa, vocês sabem, me sentia bem seguro. Ele simplesmente pegou o remo e me empurrou para fora, num lugar com cerca de 10 pés de água. Isto então foi diferente, toda a água espalhando, e gritos que você jamais ouviu em sua vida. Algum dia você será empurrado, é melhor você saber onde você está firmado. Sim, Senhor. Se você o conhece, você sentirá. É melhor você conhece-lo realmente. Isto é certo. Mas agora estamos entrando em águas profundas. Águas profundas, onde elas te afogarão se você não é um bom e verdadeiro cristão. Observe a palavra. Paulo, primeiro encontrou que, e ele voltou no Velho Testamento, e encontrou isto. Ele viu que aquela sua experiência absolutamente. Agora o que foi aquilo que me derrubou? Era a luz, uma grande luz ali brilhando como o sol, de pé diante de sua face, e ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, Senhor, quem és tu a quem persigo? Ele disse, eu sou Jesus.
Eu pensei que ele era um homem, de mãos com cicatrizes, que eles alegam que está aparecendo nas reuniões agora, com cicatrizes de pregos em suas mãos e em sua cabeça. Não aquele corpo, não aquele corpo. Veem. Ele é agora uma luz. Saulo. Quando ele estava aqui na terra, ele disse, eu vim de Deus. Eu volto para Deus. Ele era o anjo que dirigiu os filhos de Israel nesta luz através do deserto. Ele voltou para aquela mesma luz, e Paulo viu isto no Velho Testamento. Ele disse, eu sou Jesus, o anjo do pacto. E ele se fez carne para nos redimir. Não tomou a forma dos anjos, nós encontramos nos capítulos anteriores que nosso estudo. Ele nunca tomou a natureza dos anjos, mas foi a semente de Abraão para que ele pudesse ser conhecido, para que o homem pudesse ver a Deus. Amém. Agora ele diz, eu retornarei àquilo. E quando Paulo viu aquilo, ele disse, claro, aquilo era ele. Aquele era ele. Pedro teve uma experiência certa noite enquanto ele estava orando. Aquela mesma luz entrou no edifício, abriu as portas diante dele e saiu para a rua. E Pedro pensou que ele estava sonhando, ele era tão ungido. Ele não sabia o que aconteceu. Ele disse, será que estou acordando agora? Mas eu estou aqui fora na rua. E ele desceu até a casa de João Marcos. E uma garotinha abriu a porta, uma senhora ali estando numa reunião de oração, alguém está batendo na porta. Abriram a porta, e aqui está Pedro. Vocês estavam orando para ele sair da prisão, o Senhor o libertou. Eles disseram, continuemos, Senhor, solte-o. Ora, ela disse, ele está de pé na porta batendo. Pedro simplesmente continuou batendo, deixe-me entrar. Ela disse, é Pedro. Naqueles dias, ainda temos isto, uma pequena tranca, uma plaquinha que você levanta e olha para fora, veem. Antes de você deixar o visitante entrar, você tem que saber quem está batendo na sua porta, porque eles tinham ladrões, se você abrisse a porta, eles te matariam. Então eles abriram a porta. Ela disse, é Pedro. Eles disseram, que coisa, ele está morto. Este é o seu anjo aí de pé. Veem. Realmente com seu corpo glorificado, você sabe, aquela teofania. Recorde, como tomamos isto, o grande diamante, e como isto refletiu a luz, como isto voltou por ali. Que este tabernáculo terreno for dissolvido, nós já temos um esperando. E eles pensavam que Pedro havia realmente morrido, e este velho corpo havia caído e eles o sepultariam em poucos dias, ele entraria em seu anjo ou seu glória, não um corpo glorificado, mas em sua teofania, o corpo já está preparado. Não poderia estreitar sua mão. Aquilo não tem mãos para serem estreitadas assim, mas está na imagem de um homem. Desceu e estava batendo na porta. Ele disse, não. É Pedro, ele está ali de pé. Ele abriu a porta e entrou, e ali estava ele. Agora, Pedro foi libertado por esta luz. Agora da mesma forma que aquela primitiva, que Paulo, na igreja primitiva, vendo aquela luz de Deus que brilhou em Paulo, a mesma coisa tem descido. Agora, as pessoas podem dizer qualquer coisa, aquilo não corrige isto. Mas quando Deus prova qualquer coisa, a operação disto prova isto. Então a Câmara prova isto. E tudo que o Senhor fez, tem sido absoluta e infalivelmente provado que isto é Deus, através das Escrituras, através de sua ação, através de experiência, mas eles não querem ouvir. Veja aqui neste tabernáculo. Agora recordem, você sabe disto, nós não ambicionamos por multidões. De qualquer forma não temos lugar para colocá-los. Mas vejam, uma reunião deste tipo, onde estamos reunidos para isto, deve atrair as cidades caídas. Mas eles estão mortos. Eles estão absolutamente mortos. Eles têm olhos mas não podem ver. Você diz, você. Ora, irmão Branham, por que eles não vão a um médico e tratam de seus olhos?
Ele não pode tratar deste tipo de visão. Jesus disse: se tivessem me conhecido, teriam conhecido meu dia. Ele disse: vocês fariseus cegos podem discernir os céus, mas os sinais do tempo não podem. Passou isto por cima da sua cabeça? Ouçam. Veja os sinais onde estão vivendo aqui. Agora, isto não é algum, e eu mesmo sou simplesmente homem, nem mesmo um pregador, para falar sobre isto. Eu não tenho cultura alguma para o que o mundo chama de um pregador. E somos simplesmente pessoas pobres. Veja o edifício em que estamos. Veja as catedrais nesta manhã. Mas veja onde Deus está. Aí está a coisa. Então estava Moabe ali de pé em todo o seu esplendor e sua beleza, mas ali estava Israel em tendas. Mas onde estava Deus? Ali embaixo havia um punhado de santos roladores fazendo tudo o que havia de errado. Mas Balaão seu bispo falhou em ver aquela rocha ferida, e aquela serpente de bronze, aquela coluna de fogo. Seus olhos estavam cegos, ele não podia ver isto. Ele disse: eles estão simplesmente imaginando aquilo. Mas ele estava ali. Bendito Deus, ó, ele está aqui. Deus está aqui. E ele está fazendo a mesma coisa que ele fez. E ele. Nós comparamos Escritura com Escritura. Deus nunca pintou a si mesmo de algo grande, na terra, mas ele sempre tratou com as pessoas comuns e simples. E aqui está ele nesta manhã fazendo a mesma coisa. A Escritura vindica isto. A máquina fotográfica vindica isto. Agora que a razão pela qual me referi àquela foto, não é porque eu estou ali. Eu sou simplesmente um pecador, salvo pela graça, como você é. Mas o que estou tratando de dizer é a sua presença conosco. Esta é a coisa principal. Bem, se ele me fez um Eliseu encarnado, se você não tem fé para crer nisto, isto nunca faria nenhum bem. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Esta é a razão pela qual aqui na cidade hoje. Ora, eu poderia começar um reavivamento aqui, em algum grande edifício ou algo, você nunca teria muitas pessoas que creem nisto. Elas simplesmente não querem crer. Elas não podem. Seus dias terminaram. Esta mesma lição, nesta manhã, na África, provavelmente produziria 10.000, pelo menos 10.000 almas para Cristo. Ou pode haver um pecador assentado aqui nesta manhã, ou algum apóstata. A maioria deles são simplesmente rastelados e rastelados até que esteja tudo terminado. Isto é tudo. Mas o que estamos tentando dizer é, Escritura comparada com Escritura. Agora não importa quão grande seja a experiência, a não ser que ela se compare com a Escritura, está errada, o Urim e o Tumim. Não importa quão bom era o profeta, se ele falasse e aquelas luzes não brilhassem no Urim e Tumim, isto estava errado. Quão bom parecesse ser o sonho, se não refletisse no Urim e Tumim, estava errado. Quando aquele sacerdócio terminou, Deus levantou a sua Bíblia. Paulo disse: se vier um anjo do céu, 1h08, se pregar qualquer outro evangelho além desse que vos tenho pregado, que seja anátema. O anjo do céu, disse João o Revelador, que era Deus ele mesmo, eu, Jesus, enviei meu anjo para vindicar, ou para mostrar estas coisas. Ele disse: se alguém acrescentar uma palavra a isto ou tirar uma palavra disto, o mesmo será tirado do livro da vida. É isto, a Bíblia. Portanto, estas experiências e estas coisas que têm acontecido aqui, se isto não foi vindicada pela palavra de Deus, isto seria errado, não me importa o que aconteceria, isto seria errado. Então isto é escriturístico, absolutamente a verdade. Oh, estou tão feliz em ser um membro do grande corpo de Cristo. Agora, vamos, estamos chegando na lição. Ora, nós paramos aqui onde ele disse: vendo que alcançamos agora, desculpem. Isto. Eu estava citando o capítulo 12. Eu o tenho lido, mas não o tenho estudado. O irmão Norman está em minha casa lá em cima, e ele sabe que eu simplesmente cheguei ontem, e os irmãos lá embaixo sabem que eu acabei de chegar.
e a única hora que tive para ler a Escritura foi assentado bem aqui há poucos minutos atrás. Isto é certo, não estudei isto. Eu simplesmente esperei que o Espírito Santo desse isto, da maneira que ele deseja isto. Ele sabe onde está a pessoa, que tem que ter isto. Então, se eu tenho algo formado em minha mente que vou dizer, então está errado. Mas se eu simplesmente o deixo fazer isto, ele levará isto diretamente ao lugar a que isto pertence. Veem. Não andeis ansiosos pelo que haveis de falar, não sois vós quem falais, é vosso Pai que habita em vós. Ele é quem fala. Agora, o último capítulo, o capítulo anterior, nós ouvimos isto, que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? As mesmas coisas que Jesus fez para mostrar. As mesmas coisas como acontecem aqui, o mesmo anjo de Deus, as mesmas obras, mesmas evidências, mesmas coisas, tudo o mesmo Evangelho, bem com a palavra. Se aquilo foi ensinado pelo Senhor, então confirmado pelos seus discípulos que ouvimos, Paulo sendo o mesmo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, Paulo estava dizendo aquilo para a sua audiência hebraica. Agora, eles não tinham gravadores, hoje, como temos aqui, mas eles tinham escribas que estavam assentados ali anotando isto enquanto Paulo pregava aquilo. E é isto que está bem aqui. Obtemos isto através de gravadores, e estas fitas vão através do mundo, veem, para mostrar que isto é a verdade. Nossa religião não é em vão, ela é absolutamente o ressurreto Jesus Cristo, a mesma coisa. Agora não devemos negligenciar isto. Agora não se afaste da igreja, hoje, e diga, bem, eu gosto de ir ali embaixo. Eu gosto dos cânticos, e as pessoas são amigas ao redor da velha igrejinha. Não faça aquilo. Irmão, deixe seu coração em chamas, diga, aqui, eu tenho que fazer algo sobre isto. Eu tenho que sair e ver se posso salvar alguém. E não saia por aí dizendo, bendito seja Deus, se você não se arrepender você perecerá. Não, vá docilmente. Sede prudente como a serpente, e manso como a pomba. Veem, esta é a maneira para se ir aproxime-se da pessoa, se ela está criando galinhas, fale com ela sobre galinhas por algum tempo. Veem. Então quando você se der conta, estará falando sobre o Senhor. Se ele é um fazendeiro, fale sobre a sua fazenda. Se ele vende automóveis, fale sobre os seus carros por algum tempo, que bons carros o Senhor tem, e assim por diante. Veem. Até você captar o Espírito Santo, quando o Pai disser, agora chegou a hora de falar sobre sua alma. Você pode desenrolar isto assim, veja, este é um bom automóvel. Sabe, o transporte hoje se tornou notório. Oh, como as nações se aproximam e as cidades de nossa nação estão próximas. Amigos e mães podem visitar uns aos outros. Sabe, são uma coisa maravilhosa estes automóveis que você está vendendo. Sim, senhor, são sim, ó. Você sabe, fumando um charuto ou seja o que for. Sim, estes carros são bons. Você já pensou no que os antigos pensariam se eles vissem algo assim? Simplesmente vá falando assim, você sabe. Depois de algum tempo, diga, claro que são. Você sabe, outra coisa que isto faz, isto traz como tempos nos reavivamentos. As pessoas podem vir rapidamente através do país para um reavivamento. Veem, você está abrindo caminho o tempo todo, vocês sabem. Agora, se você sente que algo bloqueou o caminho, pare bem aí, venha até aqui. Como um médico disse em Fênix, disse, Senhor, encha minha boca com boas palavras, e então me toque quando eu tiver dito o suficiente. Vê você. Me toque quando eu tiver dito o suficiente. Agora, observe agora, nós começaremos com o capítulo 15, ou verso 15 do capítulo 3, atentamente agora, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Agora, observe Paulo falando aqui.
Agora foi dito, hoje, muito tempo depois, nós entraremos nisto após algum tempo, que foge, muito tempo depois, entra no próximo capítulo, muito tempo depois, se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação, quando eles provocaram a Deus. Agora, vamos ler o versículo seguinte, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram. Agora, a respeito de que ele está falando? Evangelho, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Vamos parar aqui por um minuto. A provocação, quando eles provocaram. Agora, o que Deus fez? Ora, Paulo está tentando falar. O que os dirigiu para fora do Egito? Foi Moisés? Não. Moisés era o instrumento da carne. Agora nós temos um fundo aqui. Nós queremos acertar, agora. Quando chegarmos a este ponto aqui embaixo em poucos minutos, você verá isto. Agora Deus teve o seu povo com um descanso incerto. Eles estavam lá embaixo no Egito. Eles estavam fora de sua posição correta. Eles foram de sua terra natal. Eles eram estrangeiros e peregrinos, e Deus os estava levando de suas casas no Egito, para a terra natal. Um tipo de hoje, não estamos estabelecidos. Aqui eles não ficam muito tempo, garotinhos de mãos gordinhas jogando bolinhas de gude, menininhas com bonecas, brincando, logo que você vê, você está com os cabelos brancos, e enrugado. Há algo errado aqui, este não é o lar. Estamos no lugar errado. Esta é a razão pela qual dizemos que somos peregrinos e estrangeiros. Algo aconteceu. Uma senhora disse, nesta manhã ali dentro, a respeito de como as pessoas riem dela, às vezes. Eu disse, mas cara irmã, você não pertence a eles. Nós somos um povo diferente. Minha garotinha disse, papai. Tais e tais meninas fizeram tais e tais coisas, e elas fizeram. Eu disse, mas veja, querida, elas tinham discos de Elvis Presley. Eu disse, eu não os desejaria em minha casa. Ela disse, mas, papai, elas são boas meninas. Eu disse, elas podem ser, eu não tenho nada a dizer contra isto, mas há uma coisa, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Não que desejamos ser diferentes, mas o espírito que está dentro de nós tem que sair daquilo. Você é de outro mundo. Quando eu vou à África, eu não posso me ajustar em suas maneiras de viver. Eles não usam roupa alguma, estão nus. E eles apanham algo que está podre, contendo larvas e comem aquilo de qualquer modo, não faz nenhuma diferença. Veem, Isto é diferente. Vocês sabem, antigamente todos nós éramos assim. Mas a civilização nos trouxe e nos fez diferentes. E a conversão duplicou isto por milhões. Nós não queremos mais as coisas podres do mundo. Cristo fez com que nos tornássemos cristãos, como a civilização fez com que nos tornássemos limpos. E observem, não somente isto, mas professamos que somos peregrinos e estrangeiros. Não somos do mundo. Então, você não quer ter nada a ver com o mundo. E estas coisas têm passado. Agora, Israel estava lá embaixo no Egito, eles não eram egípcios, e era uma desgraça para um egípcio colocar suas mãos numa ovelha, e os israelitas eram pastores. E como aquilo deve ter apanhado Moisés, depois de tudo, a indignidade de ser um egípcio, criadores de gado. Você observou o que Faraó disse para José e outros? É uma abominação. Disse, teu povo são pastores. E um egípcio não podia nem mesmo colocar sua mão num pastor. Ele era um povo diferente. E esta é a maneira que é com um cristão, hoje. Quando ele é nascido de novo, não é imundície para ele se associar onde há pessoas bebendo e contando piadas sujas e mulheres nuas e isto é imundície.
Bendito seja o Senhor. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos estrangeiros aqui. O espírito se converteu, e estamos procurando por uma cidade onde as mulheres não usam shorts. Estamos buscando uma cidade onde eles não têm botequim com cerveja. Estamos buscando uma cidade onde habita a justiça. Então nós somos peregrinos. Então Deus desceu em um grande facho de fogo, como um halo, varreu um arbusto e começou a se revelar a Moisés primeiro. Moisés disse: Vocês sabem, como tivemos a lição outra noite, como quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: Bem, antes de Moisés existir, eu sou. Aquele era Jesus na sarça ardente, na coluna de fogo. É Jesus hoje, o mesmo. E ele se revelou numa coluna de fogo, e Moisés teve a experiência. Ele desceu até o Egito, ele pregou o Evangelho, as boas novas, e os sinais e as maravilhas o seguiram. Você entendeu isto? A mesma coisa hoje. Não somente aquilo, mas quando os hebreus saíram, andaram na luz, eles foram guiados pela mesma coluna de fogo. E a Bíblia disse isto: não tentai a Deus. Observe isto, deixe-me ler isto, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sua voz falando ao seu coração, como na provação. Ouçam, porque havendo há alguns ouvido, o provocaram. Quantos sabem que os israelitas provocaram a Deus com sua incredulidade? Eles murmuraram. Eles completamente. Deus andou bem ali e, quando ele saiu, logo tiveram problemas. Aqui estava esta coluna de fogo em cima deles. Eu não sei se todos eles a viam ou não. Pelo menos Moisés a viu, e isto estava acima deles e eles observavam isto. E quando eles desceram, digamos que eles não viram isto, eu não sei se eles viram ou não, isto ia diante deles, a Bíblia diz que isto estava ali. Isto diz: a estrela ia diante dos magos. Ninguém a viu a não ser os magos. Isto passou por cima de cada observatório. Eles observavam o tempo através das estrelas. Ninguém a viu a não ser os magos. Estava longe deles para verem isto, e foi para os magos que a estrela foi enviada. E a coluna de fogo foi enviada para Moisés e Moisés foi enviado para os filhos de Israel. E eles estavam supostos a seguirem Moisés. Eles podiam ver Moisés, e Moisés via a luz. Ali iam eles, aqueles que criam. E quando eles partiram, eles chegaram ao Mar Vermelho. E tudo que eles nunca tinham visto mais sinais de milagres e coisas acontecendo enquanto estavam quietos na velha terra do Egito. Mas quando eles saíram ali em sua jornada, recém-convertidos e tirados fora, então logo você fica sabendo que eles tiveram problemas. Deus gosta de te colocar em problemas. Ele gosta de trazer problemas e ver o que você fará sobre isto. Então ele simplesmente parou o Mar Vermelho, e a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente por aquele lugar, então mandou Faraó atrás deles. Veem como Deus gosta de fazer isto? Ele gosta de mostrar o seu poder e amor. Ele é Deus, e ele simplesmente gosta de te mostrar quem é ele. Amém. E o problema disto é, hoje, as pessoas dizem: ó, aqueles dias já passaram. Não. Como pode Deus se mostrar, quando lhe é ensinado tal besteira como esta? Mas Deus gosta de se manifestar. Aqui vem os filhos de Israel andando na luz, Moisés indo diante deles. Ali estava eles. Venham, este é o caminho. Deus está chamando, nós estamos saindo. Estamos indo para a terra prometida. Oh, aleluia! Aqui estavam todos eles, gritando e pulando e tendo um bom tempo, vocês sabem. E a primeira coisa que você sabe, foi que eles olharam para trás e disseram: ó, o que é aquela poeira? Um deles subiu numa colina e disse: ó, puxa, puxa. É o exército de Faraó. Deus disse: por que vocês estão com tanto medo? Não creram vocês no que eu fiz ali embaixo? Por que vocês estão tão preocupados?
Por que vocês me deixam irado? Quando eles chegaram lá embaixo, Moisés desceu e intercedeu a Deus. Deus simplesmente abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram, fecharam o inimigo. Esta é a maneira que Deus faz isto. Não fique apavorado. Não fique com medo. Não fique aturdido. Você provoca a Deus. Então o que ele fez? Parece, bem, que tivemos uma grande prova, bendito Deus, nós passamos por cima disto. Nós não teremos mais. Estamos em nosso caminho para a terra prometida. E ele os dirigiu bem para o deserto onde não havia água. Veem. Pode você imaginar? Deus com seu povo santo santificado, os dirigindo diretamente a esta armadilha, então os tirou daquela armadilha e os deixou bem aqui onde não havia água, quando ele poderia tê-los levado por algum lado, onde houvesse água. Ora, ele poderia simplesmente ter feito um rio pelo caminho se ele quisesse. Ele poderia ter rompido cada montanha em alegria, jorrando água a 50 pés no ar, se ele quisesse. Claro, ele poderia. Mas se ele tivesse feito isto teria sido muito fácil. Oh, que coisa! Bendito seja o nome do Senhor. Por que Deus deixou isto acontecer, irmão Branham? Por que Deus está fazendo aquilo? Deixe-o a sós, simplesmente siga em frente. Isto é problema de Deus. O Senhor firma os passos dos justos. Sim, Senhor. Que diferença isto faz? Perdi todo o meu dinheiro, irmão Branham. Bem, glória seja a Deus de qualquer maneira. Oh, eu fiz isto, e isto aconteceu, a tempestade derrubou a minha casa. Glória a Deus de qualquer modo. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Simplesmente siga em frente, tudo é para a glória de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Alguns através da água, outros através de inundações, alguns através de grandes provas, mas todos através do sangue, esta é a maneira pela qual Ele nos dirige. Isto é certo. Oh, que coisa! Eu sinto como se eu simplesmente pudesse parar e gritar. Esta é a maneira que Ele dirige seus queridos filhos. Oh, pode você simplesmente sentir. Agora, eu não sou um psicólogo, mas pode você sentir aquele espírito amável agora banhando o edifício? E se os nossos olhos abrissem agora, neste instante, e víssemos o que está de pé ao redor destas paredes, e andando de um lado para o outro por estes corredores? Eliseu, certa manhã, quando aquele rapaz estava tão cego quanto podia estar, ele disse, veja os círios lá embaixo. Ele disse, mas há mais conosco. Disse, eu não vejo ninguém. Disse, Senhor, abra os olhos deste rapaz. Ele olhou ao redor daquele velho profeta, e ao redor de tudo, aquelas montanhas estavam em fogo, e cavalos de fogo, e carruagens de fogo. Ele disse, nós simplesmente iremos e os cegaremos. Eles tinham suas visões tão perfeitas como podiam ter, mas eles estavam cegos para ele. Disse, estão todos vocês procurando por Elias? Disseram, sim, Senhor. Venham, eu lhes mostrarei onde ele está, e aquele era ele dirigindo-os. Eles não sabiam disto. E esta é a maneira como é hoje. Cristo está aqui. O Espírito Santo está aqui fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, e o mundo está cego para isto. Eles não conhecem isto. Oh, eu não sei sobre aquilo, o meu pastor, oh, pobres pessoas decrépitas. Veem o que eu quero dizer? Elas estão cegas a isto. Elas não conhecem isto. Deus está dirigindo. Agora, eles chegaram no deserto do pecado. Não havia água nenhuma ali. Deus simplesmente proveu tudo isto. Oh, e eles encontravam um poço de água, eles diziam, é isto. E eles não podiam nem mesmo provar aquilo. Oh, era horrível. Puxa, é 100% pior do que enxofre. Veem, igual a ovo choco, você sabe. Oh, puxa, é horrível. Era veneno.
Agora, era chamado de deserto do pecado. Muitas palmeiras crescendo ali, e a fonte onde aquelas palmeiras cresciam. Então Moisés disse, não, mas Deus disse, por que você? Por que eles? Por que eles estão me provocando? Bem, se eu fiz aquilo lá atrás, não posso fazer algo sobre esta situação? Se ele te tirou de uma maldição de enfermidade, não pode ele te tirar de outra? Ele te tirou de um problema, não pode ele te tirar de outro? Glória a Deus, se ele me tirou do pecado, ele pode me tirar da sepultura. Ele é Deus. Que diferença isto faz? Simplesmente siga em frente, mantenha seus olhos nele. Disse, se eu fechei o mar vermelho e afoguei aqueles egípcios, não posso fazer algo sobre esta água? Por que você está me deixando irado? Ó, vossa incredulidade! Me provocais a ira por causa da vossa incredulidade. Agora a palavra usada aqui é pecado. Provocaram, fizeram, e a razão pela qual eles fizeram isto, eles descreram. Eles nunca saíram e jogaram dados, agora, e coisas assim. Eles nunca saíram por aí com a esposa de alguém, e saíram e contaram mentiras. Isto não era o que eles estavam fazendo. Mas para começar, isto não é pecado. Viver em adultério não é pecado. Fumar, mascar fumo, beber, jogar, xingar, jurar e tudo mais, isto não é pecado. Estes são os atributos da incredulidade. Você faz isto porque você é um incrédulo. Se você é um crente, você não faz isto. Esta é a razão pela qual Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, aí está, isto tira toda a sua evidência inicial. Veem. Aí está você. Não aquele que ouve minhas palavras, e grita, não aquele que ouve minhas palavras e tem sangue em sua mão ou em sua face, ou seja o que for, aquilo não é isto. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. O que é o pecado? Incredulidade. Algo pequeno pode se levantar, em vez de ir diretamente à Escritura e descobrir se é verdade ou não. Você diz, eu veem. Aí você segue em frente, eu simplesmente continuarei um presbiteriano como sou. Veem, vá em frente. Cego. E você provoca a Deus. Quando Deus faz qualquer coisa, ele espera que a nação agarre aquilo. Mas em vez disso, você sabe, bem, eu não conheço isso. Veem. Ele espera que as pessoas obtenham aquilo. Se você está suficientemente preocupado, apanhe a Escritura e vá através dela e a examine de um lado para o outro, e veja se isto aconteceu, se isto está predito para acontecer e assim por diante. Então você obterá isto. Amém. Agora observe, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Quando eles provocaram a Deus, vê você. Porque, havendo alguns ouvido o evangelho que Moisés pregou, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Quantos sabem quantas pessoas foram salvas daquele grupo original que saiu? Quantos? A congregação responde, 2, Ted. Correto, 2. Quantos sabem seus nomes? A congregação responde, Caleb e Josué, Ted. Correto. Caleb e Josué, os únicos, de mais ou menos 2 milhões. Ouçam isto, mas, e ele, verso 17 agora, mas com quem se indignou por 40 anos? Por causa da incredulidade, não foi porventura os que pecaram? Descreram. Pegue o dicionário e descubra o que significa pecado. Apanhe o dicionário bíblico, é incredulidade. Incredulidade é pecado. Quem não crer será condenado, em S. João 4. Veem. Condenado, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Sua incredulidade. Desta forma nunca terminarei o meu capítulo. Mas, veja,
este que é o problema com esta nação, hoje. Sinais e maravilhas têm atravessado esta nação. O que eles fazem? Continuam voltando suas costas para isto. E ele disse: jurei que nunca os deixarei entrar na terra para onde partiram. Qual o problema com estas grandes igrejas de hoje? Sua incredulidade tem provocado a Deus. Aleluia! Ele é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Ele tentou lhes dar o evangelho, e eles endureceram seus corações. Eles cultuaram e fizeram pequenas denominações, e nós cremos nisto e em nada mais. E Deus não podia mover. Onde estão eles hoje? Assentados de um lado. O grupinho de fé em Deus está se movendo com sinais e maravilhas. Ele os está colocando em testes. Cada filho que vem a Deus deve ser primeiro provado e testado, filhos treinados. A primeira coisinha aconteceu, bem, talvez não há nada nisto de qualquer modo. Você é um filho ilegítimo, e não um filho de Deus. Pois um filho de Deus é a semente de Abraão, que chamam as coisas que não são como se fossem, assim disse Deus. E simplesmente segue em frente. Amém. Não importa o que diz, ou qualquer coisa diferente, eles seguem em frente de qualquer modo, assim disse Deus. Ele esperou por aquele bebê por 25 anos, não importava quão contrário aquilo era. E ele se separou dos incrédulos, amém, então ele pôde crer. Que coisa, eu me sinto religioso. Pense nisto, você tem que se separar daquele dogma do mundo, os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa como isto. Isto é fanatismo. Separa-te. A Bíblia disse: saia do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Quão maravilhoso! Eu vos receberei, depois que vos separardes. Vós sereis meus filhos, e eu serei vosso Deus. Separai-vos. Não vos associeis com os incrédulos. Isto é certo. Jovem se casando com determinada moça que não crê, ou alguma mocinha se casando com um rapaz que não crê. Não deviam fazer isto. Não me importa quão engraçadinho ele seja ou quão engraçadinha ela seja, e que olhos grandes tenha ela, num destes dias eles murcharão. Mas irmão, sua alma viverá para sempre. Você tenha cuidado com o que você está fazendo. Se ela não é uma verdadeira crente ou ele um verdadeiro crente, não se una assim. Afasta-te de tal coisa, isto te causará problemas pelo caminho. Agora ouçam, o verso 17, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujo corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Eles começaram, mas eles viram os milagres, mas nunca entraram na terra prometida. Somente um número selecionado de 2 entraram na terra prometida. Agora o que estava Paulo fazendo? Ele está falando com os cristãos agora. Não deixe este mesmo evangelho, que foi pregado lá atrás com sinais e maravilhas, e a coluna de fogo os dirigia, e quando estas coisas acontecerem outra vez, não caia você para os lados da incredulidade, e saia duvidando, pois seus corpos caíram no deserto. Agora, estamos entrando rapidamente agora, observe atentamente, mas eles não viveram. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele chama isto de pecado uma vez, na outra vez ele chama isto de incredulidade, incredulidade é pecado, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles viram aquele profeta Moisés, eles viram o que ele fez, vendo o que ele disse, isto era verdade cada vez. Seguiu com a verdade. Esta coluna de fogo apareceu diante dele. Eles a observaram, eles a viram. Paulo tentando mais tarde chegar aqui para a experiência que ele teve. Veem. Tentando relatar a experiência, ele tipificou isto no Velho Testamento. Ele disse: agora entramos em uma nova coisa nesta dispensação através de Jesus Cristo. Velhos tempos, o Senhor lhes apareceu através dos profetas, mas agora ele tem aparecido através de seu Filho, Jesus. Veem.
E ele entra em para tipificar as experiências e mostrar-lhes o que estava acontecendo, como os sinais e maravilhas e tudo, e o que está escrito. Agora, ele disse, não puderam entrar, por causa da incredulidade. Eles não creram. Mas agora, nós que temos que entrar na dispensação. E não endureçais o vosso coração. Não façam como eles fizeram no dia da provocação, quando eles provocaram a Deus. Como eles fizeram isto? Não vivendo imoralmente. Deixe-me frisar isto para você. Você diz, irmão Branham, eu vou à igreja. Está certo. Eu nunca menti em minha vida. Isto é ótimo. Eu nunca roubei. Eu nunca fiz isto, aquilo, ou aquilo outro. Isto é muito bom. Tudo isto é bom, mas aquilo continua a não ser pecado. O pecado é quando Deus mostra a si mesmo e você descrê dele, você não dá ouvidos àquilo. Ah, você diz, minha igreja não ensina aquilo. Desde que a Bíblia ensine, e Deus prova aquilo, esta é a coisa. Agora, observe um momento agora. Agora, nós começaremos em algo muito, muito profundo. Agora, coloque a sua consciência no bolso de sua roupa até que você saia. Agora observe atentamente, temamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Sua, pronome pessoal agora. O que, pareça que algum de vós fica para trás. Agora, Paulo estava tentando lhes dizer no capítulo anterior a respeito de todas estas coisas, mas agora ele está tentando lhes dizer o que isto é, ainda temos tempo? Talvez é melhor esperarmos até a noite. Está ficando tarde, e vamos ter culto de oração. Talvez seja melhor apanharmos isto à noite, porque isto está realmente cheio de vitaminas espirituais. Tenho muito que fazer, estou ocupado nesta tarde. Temamos pois que, porventura, deixada a promessa. Agora tinham eles uma promessa para a terra prometida, lá no Egito? E quando Deus desceu para fazer desta promessa uma realidade? Ora, Deus disse a Abraão, há centenas e centenas de anos antes, que ele faria isto. Isto era escriturístico. José disse, não leve meus ossos daqui até irem para aquela terra prometida, e me sepultem ali com o restante dos meus pais. Porque ele saiba que a ressurreição estava vindo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, porque ele conhecia o que Jó disse. Veem, cada um daqueles profetas sabia exatamente o que o outro profeta havia dito, e sabia que o seu espírito era o mesmo, e eles estavam observando. Irmão! Eu gosto disto. Isto deve nos sacudir da nossa condição de preocupação. Eles tinham seus olhos, não no que as pessoas estavam dizendo, mas no que aqueles profetas diziam, cada um deles estava observando. Abraão disse, sepulte-me bem aqui onde Jó foi sepultado. Disse, Sara, eu vou comprar um pedaço de chão e nós seremos sepultados bem aqui. Isaque era um profeta, como seu pai disse, ouça. Não me sepulte em outro lugar, não aqui no Egito, mas leva-me de volta para a terra prometida. Me sepulte bem ali. Jacó morreu abaixo da terra prometida, mas disse ao seu filho que era um profeta, disse, sabe, certa noite um anjo me tocou de lado e eu fiquei coxo desde então. Venha e coloque a minha mão, e misericórdia, meu filho profeta, estou velho e cego, mas coloque a sua santa mão, tu mesmo sendo um profeta, coloque-a no lugar onde o anjo colocou sua mão, e jure ao Deus do céu que tu não me sepultarás aqui embaixo. Bendito seja! Pode ver você a revelação espiritual da palavra? Porque, a metade deles não. 90% não sabia a respeito de que ele estava falando, mas ele sabia sobre o que ele estava falando. Coloque suas mãos de profeta neste lugar onde o anjo colocou sua mão. Eu era um homem grande, forte, um covarde robusto. Mas ele me tocou, e desde então eu me tornei um homem coxo, mas tenho sido um soberano desde que fiquei coxo. Desde que mudei minha maneira de andar, tenho sido um príncipe. Sim, coloque a sua mão aqui e jure pelo Deus do céu, que tu não me sepultarás aqui. Por quê?
Ninguém sabia a respeito de que ele estava falando, José sabia. Ele disse: leve-me para lá e sepulte-me naquela terra prometida. Foi aí onde estava, claro. Quando José morreu não mais tarde, ele disse: não me sepulteis aqui, mas olhai por os meus ossos quando passardes, porque um dia saireis daqui, e quando partirdes, levai meus ossos convosco. Aí está você. Deixe o mundo dizer o que eles queiram dizer, e fazer o que queiram fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda-me em Cristo, se sou chamado de qualquer coisa, um fanático ou um santo rolador. Algum dia ele virá e aqueles que estão em Cristo Deus os trará com ele, quando ele vier. Tudo é a verdade espiritual revelada e colocada bem ali, e se precisa de uma mente espiritual para captá-la. Descanse nisso através do dia, pense nisto. Mesmo se você o fizer sem seu almoço, pense nisto. E nesta noite, nós entraremos em seu descanso, que foi deixado, e veja o que é esta promessa hoje. O que é esta coisa hoje? Se Deus não tem isto aqui na Bíblia, e provar que isto está bem aqui agora, então sou um falso profeta. Isto é exatamente correto. Mas isto está aqui. O que é este descanso? Ele disse: temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar exatamente como eles fizeram. E isto tem que ser a mesma promessa. Isto tem que ser o mesmo descanso. Isto tem que ser o mesmo Deus. Isto tem que ser os mesmos sinais. Isto tem que ser a mesma coisa. Mas vamos descansar. Agora o que é isto? Que o Senhor nos possa conceder isto, nesta noite. Enquanto inclinamos nossas cabeças, bendito Senhor, somente a eternidade revelará as grandes coisas que agora repartimos. Muitos são os que são ordenados à condenação. Como tu disseste no livro de Judas, que os homens do passado, preordenados à condenação, tomariam a graça a nosso Senhor e a tornariam em lascívia. E muitos hoje estão pregando o Evangelho, a graça de Deus, transformam isto em dinheiro fazendo esquemas, tendo grandes igrejas e só vão à escola dominical, tomando a graça de Deus e transformando em lascívia. E o mundo está cego, e seguem como porcos cegos, eles não compreendem. Ó Deus, abra-nos o entendimento. Que o nosso entendimento não seja como o dos filhos deste mundo. Pois tu disseste em tua palavra que os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos da luz. No princípio isto era assim, os filhos de Caim se tornaram grandes mestres cientistas. Se tornaram grandes educadores. Eles começaram a trabalhar com material. Eles seguiram em frente progredindo, bastante religiosos, mas foram condenados e afogados no julgamento. E seus cadáveres flutuaram na água. E suas almas foram para o inferno. E Jesus foi e falou com eles, quando ele morreu. E foi ao inferno e pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na benignidade, nos dias de Noé, diz a Escritura. E, Deus, como ele se colocou na terra, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mas nós observamos a linhagem, então, de Sete, um homem humilde, verdadeiro homem de Deus, não sabendo muito das coisas do mundo, não se importando com as coisas do mundo, mas colocando de lado cada fardo e crendo em Deus, e se tornando profetas e grandes homens no reino. Enquanto outros, o outro mundo religioso, ria deles, criticava deles. Mas chegou a hora quando veio o julgamento e o dilúvio. Assim também foi na vinda de Jesus Cristo. Como eles riram e criticaram dele, enquanto eles tinham suas próprias religiões e suas grandes igrejas. Mas eles criticaram da estrela da manhã, e eles riram dele. Porém eles passaram pelo julgamento, e quando eles fugiram e foram para Jerusalém, e comeram os seus próprios filhos porque morriam de fome, e seu sangue escorreu pelos portões das ruas quando eles queimaram a cidade e o templo. E suas almas foram para o inferno. Senhor, aqui estamos outra vez, em terceiro. Esta é a última vez. 3 é o número da vida, e aqui estamos prontos para o rapto. A igreja movendo,
o grande mundo científico, as igrejas hoje cheias de crentes céticos, dezenas de milhares com seus nomes no livro, sim, milhões, se riem do evangelho e dizem que eles são iletrados, eles não sabem. Talvez isto seja assim, Senhor, mas o que nos falta em cultura, tu faz em graça, enviando o teu anjo de luz, manifestando seu poder, confirmando as palavras para aqueles que são pobres e iletrados como somos. Mas nós te amamos por isto, porque é a graça de Deus que fez isto, e nós sabemos que nós nascemos. E que não somos de modo algum queridos, somos bastante indesejáveis. Mas tua graça, estendeu a tua mão misericordiosa e abriu nossos olhos, como Jesus orou por nós, como Elias abriu os olhos de Geazi, quando ele olhou para ver ao seu redor. E hoje os nossos olhos estão abertos e vemos as coisas de Deus, e saber que estamos movendo no fim dos tempos, quando os dias do povo gentio estão terminados, e ele tomará um povo para seu nome. Que possamos estar incluídos ali, Senhor, humildemente pedimos. Oramos para que tu concedas isto. Abençoe-nos. Abençoe esta pequena audiência nesta manhã. Ela está formada de todos os tipos de religiões e crenças, mas coloque-os de um lado hoje, Deus. E que eles possam olhar diretamente em direção ao Calvário, e dizer, Deus, molda-me e faça-me. Eu sou como o profeta disse que ele desceu até a casa do oleiro, para que pudesse ser quebrado e remoldado. Molda-nos e faça-nos conforme a aparência que Deus quer que tenhamos. Não importa se tenhamos que ser o tapete do chão da casa do Senhor. Eu preferiria ser um capacho do que habitar da tenda com os ímpios. E conceda isto, Senhor. Simplesmente nos abençoe agora, e conserva-nos humildes. Que nossos corações possam ser abertos e nossas mentes limpas para as coisas de Deus, pois pedimos isto no nome de Cristo. Com nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de saber se alguém gostaria de ser lembrado na oração, para a salvação de sua alma. Levantaria você sua mão? É este um pecador? Deus te abençoe, jovem companheiro. Alguém mais? Deus te abençoe, aí atrás, Senhor. Deus te abençoe, senhora. Alguém mais gostaria de ser lembrado em oração agora, por sua alma? Deus te abençoe, Senhor, com sua mão levantada. Deus te abençoe, e a você aqui. Maravilhoso! Há alguém mais, antes de concluirmos? Eu sinto que há. Deus te abençoe, aí atrás, Senhor, aí atrás. Diga, agora veja, eu quero te perguntar algo. Eu não quero que você pense de modo algum que é este pequeno tabernáculo. Não quero que você pense que é porque são estas pessoas. Misericórdia Deus, não pense que é porque o anjo do Senhor se deixou fotografar comigo, e eu, e algo assim, para fazer isso. Ó Deus, se eu sentisse dessa forma, então irmão, eu precisaria de chegar ao altar em vez de vos chamar. Mas eu estou dizendo isto, estou simplesmente dizendo isto através das Escrituras, para que você veja que isto é a verdade. Se eu dissesse isto e se fosse tudo o que havia nisto, seguisse em frente como qualquer outro pregador ou alguma outra coisa, ou qualquer um, bem então, isto seria diferente. Mas veja você a coisa, Deus vem diretamente de volta e prova que é a verdade. Veem? Isto é o que faz isto real, é Deus provando isto. E então, não somente isto, mas a sua palavra diz que ele fará isto. Aqui está ele fazendo isto. Agora se você não está no certo, o seu coração não está certo com Deus, pode você simplesmente levantar sua mão? Dizendo, ore por mim. Está bem, bem onde você está. Cerca de 8 ou 10 mãos se levantaram, desejando misericórdia para sua alma. Enquanto vocês têm suas cabeças inclinadas, agora você ora. Recorde, é você quem tem que se arrepender. Estou simplesmente pedindo por você, para que Deus tenha misericórdia. Mas este é o altar, Deus tem te trazido a um lugar em sua mente, este é o altar. Nós cremos em ir ao altar, claro, mas aquilo não. Está bem. Mas o seu verdadeiro altar é onde Deus te encontra, e Ele te encontra bem onde você está assentado.
Este é o seu altar. Agora diga: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. E deste dia em diante, se tu me ajudares, eu viverei por ti. Eu te servirei, não importa o que os outros digam. Estou dando um passo nesta manhã. Estou orando bem aqui, e tu tires este velho espírito de mim. Tire este mau humor de mim. Eu sei que não posso agir assim e estar certo com Deus. E eu tenho ódio em meu coração. Sou ciumento. Tenho malícia. Eu tenho isto, aquilo. Tire isto, Deus. Eu não desejo ser assim. Faça-me dócil, e humilde, e manso. Faça-me manso. Faça-me tal pessoa que eu possa ganhar outros para ti. Que eu possa fazer algo para ti para mostrar gratidão na minha vida. Esta é a oração que você faz agora, enquanto oramos juntos. Pai Celestial, eles são teus. Eles são os frutos da mensagem, nesta manhã. Eles levantaram suas mãos. Algo os fez fazer aquilo. Eles desafiaram as leis da gravidade quando levantaram suas mãos. Há um espírito neles que fez a decisão. Eles levantaram suas mãos dizendo que aceitaram o Criador, o qual os fez. Agora, Pai Celestial, eu oro para que tu os abençoe, e lhes dê vida eterna, neste momento. Não há nada que eu poderia fazer, chamá-los ao redor do altar, coloca-los em outro lugar, fazendo toda a obra isto toma-te para fazer isto, Senhor. Não podemos fazer mais do que pregar a palavra. Tu disseste, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, nós pregamos a palavra, e eles levantaram suas mãos dizendo que creram nisto. Agora dê-lhes vida eterna, porque tu prometeste que farias isto. E se eles foram sinceros em levantar suas mãos, eles sairão deste edifício nesta manhã, dóceis, mansos, humildes cristãos. Porque tu prometeste isto, e tuas palavras não podem falhar. Eu peço isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora estou vigiando, esperando e almejando. Aquela brilhante cidade, João a viu descendo. Naquela brilhante cidade, louvem agora, branca de pérola. Eu tenho uma mansão, uma harpa e uma coroa. Agora estou vigiando, esperando e almejando. Aquela brilhante cidade, João a viu descendo. Você não o ama? A mensagem acabou agora. Isto é a adoração. Nós não vamos à igreja só para ouvir uma mensagem. Nós vamos para adorar. Simplesmente esqueça de quem está perto de você. Simplesmente o adore. Oh, quão bonito, quão maravilhoso. Simplesmente lhe diga em seu. Você não precisa lhe dizer alto. Simplesmente diga a ele em seu coração: eu te amo, Senhor. Perdoa-me pelos meus pecados. Oh, que coisa! Cidade branca de pérola. Eu tenho uma mansão, uma harpa e uma coroa. Agora estou vigiando, esperando e almejando. Aquela cidade branca que João viu descendo. Nosso Pai, Deus, receba-nos. Estamos esperando, enquanto ouvimos a palavra. Almejando, nossos corações têm sede de ti, como o servo que brama, ó Deus, almejando e esperando. Esperando aquela hora então, quando Jesus vier. Esperando pela hora que seremos chamados para o céu. Não para se colocar diante do juiz em julgamento, isto já passou. Estamos mortos para as coisas do mundo e temos entrado em Cristo, e Ele tomou o nosso julgamento. Ele é o nosso procurador agora, no lugar de justiça. Nosso bendito procurador, que em nossa confissão, Ele roga por nossa causa até sabermos que somos indignos. Como uma querida e velha irmã nesta manhã, disse em seu testemunho, desde que eu vim para aqui eu aprendi que não é a minha santidade, é a santidade de Deus. Verdadeiramente, Senhor, nós ensinamos às pessoas não há nada bom no homem, nada. Que é o homem para que te lembres dele? Mas é a graça de Deus que é mostrada em nós. E nós confiamos somente em seu mérito, e não no nosso. E nós te adoramos, Deus Todo-Santo,
por tua bondade em nos incluir em teu grande reino e em teus grandes planos. Nós te recebemos dentro de nossos corações pela fé. E pela graça, nós cremos que tu nos destes isto para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Agora, Senhor, cura os enfermos enquanto eles vêm para receber oração, nesta manhã. Dê-lhes aquela alegria, que eles almejam para estarem bem. Que eles possam saber que esta pequena luz de aflição, foi colocada sobre eles, é simplesmente um pequeno tempo de teste. Deus sabe tudo sobre isto. Ele o fez para ver o que ele faria sobre isto. Como Deus nos fez sair dali e clamar por aquela obra consumada. Que eles não te provoquem por correndo por aqui e por ali, e dentro e fora, bem, eu não conheço isto, aquilo, e Senhor, que eles possam tomar uma posição firme, e dizerem, Senhor, foste tu quem me salvaste. Foste tu que fizeste estas coisas para mim. Eu creio em ti, e estou confiando em ti hoje. E eu oro para que tu concedas isto ao povo no nome de Cristo. Amém. E assim termina o sermão Hebreus capítulo 3 entregue no dia 1º de setembro de 1957. Por William Marion Branham. Esperamos que tenha sido de bênção para todos vocês. Este audiolivro tem sido feito para ajudar aqueles irmãos que têm dificuldade de ler. Nosso desejo é que a mensagem de Cristo alcance muitos corações. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Comente abaixo deste vídeo o que você achou deste trabalho e se você gostaria de ouvir mais audiolivros. Sugestões são bem-vindas. O canal Doutrina da Mensagem se sente honrado com sua presença. Ajude-nos a evangelizar compartilhando este vídeo, e vos aguardamos na próxima edição. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.